Então, assim, né, a gente tinha, né, uma primeira visão sobre o conceito de integral, né, que é integral, aliás, integral é o processo inverso da derivada, né, é desfazer o que a derivada faz, e a esse processo, a esse objeto, nós chamamos de integral indefinida, né, mais precisamente, integral indefinida de uma função f de x é o conjunto de todas as primitivas daquela função, né? Se a função estiver definida no intervalo, esse conjunto ele é dado por uma primitiva particular somado com uma constante arbitrária. É assim que a gente encontra a totalidade das primitivas, né? Acha uma, todas as outras basta somar uma constante, né? Agora, a gente chegou com um segundo conceito de integral, né? Integral que nós estamos chamando de integral definida, né? Se aquela, aliás, é por isso que nós chamamos aquela integral de indefinida, porque a princípio, quando, né, essa integral é a inversa da derivada. O nome integral indefinida, ele fica um pouco sem razão, né? Por que indefinida? Tudo bem, você quer chamar assim, você chama, mas não faz muito sentido. De fato, a gente chama indefinida porque essa segunda versão, ela ganha esse nome, né, integral definida. E é definida por quê? Porque a gente calcula, a gente faz esse processo de integração num intervalo definido, né? Tanto que agora, percebam que enquanto a integral indefinida tem como resultado um conjunto de funções, a integral definida tem como resultado um número. Não sei se ficou claro isso para vocês, mas integral definida, o resultado dela é um número, né? No caso, quando a função é positiva, naquele intervalo, a integral definida daquela função fornece a área abaixo do gráfico da função. Portanto, um número, né? Se a função for negativa, toda negativa naquele intervalo, a integral definida fornecerá menos a área, né? Que está ali delimitada entre o eixo x e o gráfico da função. Então, de fato, integral definida nos dá um número, né? Integral indefinida nos dá um conjunto de funções. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como é que essas duas ideias se harmonizam para além da notação, né? Porque a própria notação já nos dá um forte indício de que parece que esses objetos estão conectados, né? Por mais que sejam coisas de natureza diferente, um é um conjunto de funções, o outro é um número, mas a notação que surge para os dois, que por sinal é essencialmente a mesma, né? Nos diz que, olha, há algo de relacionado entre essas duas coisas, né? Elas se relacionam de alguma forma. Então, é essa relação que a gente vai tentar buscar aqui agora, certo? Tá. E, então, para a gente fazer isso, ver se está tudo bem aqui, acho que sim. Vamos então fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, né, fazer aqui um desenho de só para a gente poder enxergar, né? Então, vou fazer aqui o gráfico de uma função, né? Aqui está estaria o gráfico de uma função f de x, definida no intervalo AB. Então, isso aqui seria uma função f de x. E aí, ok, eu sei que essa área aqui abaixo do gráfico é dada, né, pela integral definida dessa função f de x, né, que é expressa, né, eu coloquei o conceito para vocês na primeira parte aqui da aula, mas eu acabei não escrevendo, né, quer dizer, essa integral aqui, ela é expressa assim, ó, então, a integral definida, né, de A até B da nossa função f de x, e a notação, ela carrega o dx junto, né, essa integral, ela é expressa assim, a gente calcula soma, né,
A gente calcula a soma daquelas áreas, né, dos retângulos. Então, soma de f de ci vezes delta xi, né? Esse i aqui varia de 1 até n, né? Tem n. E aí eu faço essas somas dessas áreas aí de retângulos, né? Elas calculam aproximações dessa área, né? Se eu quero o valor exato, eu preciso fazer um processo de limite. Então, a gente vai e aplica o processo de limite. E nesse processo de limite, a gente faz o maior dos delta xis, então, o máximo dos delta xis, tender a zero. Então, fazendo o máximo dos delta xi tender a zero, automaticamente eu faço todos os delta xis tender a zero, né? Se o maior deles vai a zero, todos os outros também vão. E aí, nesse processo de limite, eu faço isso aqui deixar de ser uma aproximação para ser uma igualdade de fato, né? Então, essa aqui é a expressão para a integral definida, né? Então, a integral definida da função f de x, que a gente sempre vai assumir ser contínua, tá? No nosso contexto aqui, é expressa por essa fórmula, né? Por essa expressãozinha aí. E aí, assim, se a função f for positiva, esse número, ele fornece exatamente a área, né? Mas a função, ela não precisa, ela não vai ser necessariamente sempre positiva, pode ser que ela seja a função sempre negativa, ou tenha partes positivas, partes negativas. Então, isso vai ser a integral dela, né? Essa integral vai ter relação com áreas, né? Mas a gente sempre vai ter que tomar esse cuidado com o sinal aí, na hora de calcular áreas via essa fórmula, né? Se a função f for negativa, aqui eu posso ter valores negativos, tudo bem? Mas, qualquer que seja a função, independentemente do sinal dela, essa é a expressão que define a integral definida, né, de qualquer função contínua. Tudo bem? Essa fórmula, assim, imagino que talvez, pelo menos minimamente, ela tenha ganhado um sentido aí na mente de vocês. Ou quando você olha para isso, isso aqui não faz o menor sentido. Você consegue enxergar dentro do contexto do que a gente tratou na primeira parte da aula? Consegue enxergar o sentido nessa fórmula? Perfeito. Então, assim, em termos de conceito, de estabelecer o conceito de integral definida, é esse, né? E essa fórmula é linda nesse sentido, ó, legal, ela capta bem essa essência e tudo, beleza, maravilha. Mas onde começam os problemas com essa fórmula é a hora que você fala assim, beleza, vamos fazer um exemplo? Vamos calcular uma integral definida, né? Aí você fala, nossa, né? Pois é, como é que calcula esse limite? É o limite de um somatório, né? E perceba que conforme o delta xi vai para zero, o número de termos também aumenta. Então é uma delícia isso aqui, né? Não é nem uma soma que permanece fixa. Conforme você vai fazendo o processo de limite, esse n aqui, ele vai tendendo para infinito. Então aqui vai tendendo para uma quantidade infinita de termos nessa soma. Poxa, legal, né? Legal isso aí. Como é que faz, né? Não sei. Então, assim, é aquele momento que bate o desespero. Tá? Ah, então integral definida é isso. Beleza, como é que eu faço para calcular esse negócio? É aquele monte de exercício que fala, calcule integral de A até B de x ao cubo mais 3x quadrado menos 2, né? Dx. Integral de 1 até 5, né? E aí você fala, beleza, como faz, né? Taca esse limite aqui, você vai, assim, você pode até pensar por alguns minutos e aí você vai desistir, né? Não, deixa quieto, deixa para lá, né? Então, assim, de fato, essa fórmula é legal, ela é ótima para conceituar a integral definida, mas ela é péssima para calcular integrais na prática. Ela é péssima, né? Em alguns casos, até dá para fazer esse cálculo, dá trabalho, né? Dá trabalho para caramba, mas dá para fazer. Em outros, é praticamente impossível calcular a integral definida usando a definição via limite de somas e tal, é totalmente inviável. Então, e aí? O que resolve nossa vida? Né? Novamente, o nosso salvador da pátria será o teorema fundamental do cálculo, né? que foi formulado pela primeira vez por Isaac Newton. Né?
Foi Newton quem formulou, assim, de maneira bem explícita, o teorema fundamental do cálculo pela primeira vez. Mas não foi Newton quem publicou esse resultado pela primeira vez. Quem publicou pela primeira vez foi Gottfried Leibniz, né? Daí uma das razões da grande briga, né, do BO, né, do barraco, da treta que rolou entre Newton e Leibniz, né? Para Newton, Leibniz tinha roubado suas ideias, né? O que de fato não aconteceu. Cada um fez a sua, por caminhos diferentes, com, né, princípios filosóficos diferentes, mas, enfim, rolou treta entre os caras, né? Mas também, assim, Newton era covarde. Newton não publicava nada. Sabe por que Newton não publicava nada? Ele tinha medo das críticas. Ele tinha medo de publicar e tinha medo do que as pessoas iam dizer do trabalho dele. E aí, por medo de se expor, ele não publicou. Leibniz, que não era, né, não tinha o menor problema com isso, foi lá e publicou, aí, direito dele, não? Newton que foi bobo de não ter publicado, então, ok. Então, beleza, né? Vamos, então, ver como é que, tá, se não assim, como é que eu calculo integrais definidas, né? Então, segredo, né, a resposta a essa pergunta está no Teorema Fundamental do Cálculo e também no Teorema Fundamental do Cálculo que nós encontraremos a conexão entre as integrais definidas, conceituadas dessa forma, e as primitivas lá da integral indefinida, né? É aqui que a gente vai juntar essas duas ideias. Mas então, primeiro de tudo, vamos estabelecer aqui, né? Vamos chamar, então, seja f de x, né, uma primitiva da função fzinha, tá bom? Estou usando a mesma nomenclatura que a gente usou lá nas nossas primeiras aulas, né? Seja f de x, f maiúscula de x, uma primitiva de fzinha de x. Ok? Qual primitiva? Qualquer uma, né? Lembra que todas as primitivas da função f de x, nesse intervalo AB, né, que é onde a função está definida, são da forma uma primitiva particular mais constante, né? Escolhe qualquer uma, né? Por exemplo, escolhe aquela que tem a constante c igual a zero, né? Então, não importa qual primitiva você escolhe, você pode escolher qualquer uma. Mas escolhi uma aqui. Agora, a gente vai fazer um cálculo, né, que ele não é assim, o que eu vou fazer aqui agora é um argumento que pode parecer, pode soar um pouco artificial para vocês. Assim, mas por que você está fazendo isso? Eu vou fazer esses passos aqui porque, assim, alguém, ou, né, vários aí matemáticos importantes, quebraram a cabeça e conseguiram enxergar essa lógica argumentativa para levar essa conexão entre, porque aqui, o que eu quero fazer? Eu quero, de alguma forma, conectar essa função, essa primitiva, com a integral definida, né? A nossa ideia aqui, a nossa desconfiança é de que a integral definida tem alguma coisa a ver com essa primitiva. O que a gente vai tentar fazer é captar essa relação, certo? Então, é para tentar fazer isso que eu vou fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou assim, pegar essa expressão, né? F de x, pegar essa função f de x, melhor dizendo, e eu vou calcular essa diferença aqui, ó. F de b, f no extremo de cima do intervalo, menos f de a. Tá bom? Eu vou manipular essa expressão, essa diferença aqui, é a primitiva da função fzinha, calculada no extremo de cima, menos a primitiva da função fzinha, calculada no extremo de baixo. E eu vou considerar essa expressão, olhando aqui, né, no contexto desse desenho aqui, eu vou fazer o seguinte, né, na verdade não é esse aqui precisamente, porque esse aqui é o gráfico da fzinha, né? Mas quando a gente tem
uma função derivável no intervalinho desse tipo, né, e a função f maiúscula é derivável, porque quem é a derivada da f zona, da f maiúscula? Consegue me dizer? Quem é a derivada dessa função? É a fzinha, né? É a fzinha. Por quê? Porque a f maiúscula é uma primitiva. Se a f maiúscula é uma primitiva da f minúscula, é porque a f minúscula é a derivada da f maiúscula. Né? Então, eu vou usar aqui um resultado que a gente não abordou aqui nos nossos encontros, mas vocês fizeram na tarefa 1, vocês precisaram trabalhar um pouco sobre esse resultado, que é um teorema, assim, um dos principais teoremas também do cálculo, chamado Teorema do Valor Médio. Né? Então, todos aqui se lembram, assim, do que significa, do que diz o Teorema do Valor Médio? Né? O Teorema do Valor Médio, assim, se a gente pensa do ponto de vista geométrico, ele diz que se eu olho para a reta que passa por esses dois pontos, AF de A e BF de B, essa reta, ela tem, existe uma reta que é tangente ao gráfico da função e paralela a essa reta, que une esses dois pontos, né, o inicial e o final do gráfico. Ou se a gente quiser pensar em termos de movimento, né, o Teorema do Valor Médio, ele diz que se você faz uma viagem, né, e nessa viagem você tem uma velocidade média de sei lá, 80 km por hora, então deverá ter existido pelo menos um instante no meio do trajeto em que a sua velocidade instantânea foi de 80 km por hora. Né? Você não consegue percorrer uma viagem com velocidade média de 80 km por hora sem que pelo menos uma vez a sua velocidade instantânea tenha sido exatamente 80 km por hora. Né? É isso que diz o Teorema do Valor Médio, e nesse contexto aqui, ele vai dizer o seguinte: existe ali no intervalo AB, entre A e B, existe uma constante, existe um número C, né, de modo que, então existe um número C ali, né, de modo que acontece o seguinte, ó, essa diferença f de B menos f de A vai ser exatamente f' de C vezes B menos A. B menos A. Né? É isso que diz o teorema do valor médio. Se eu passo esse B menos A para o lado de cá, o que a gente tem seria velocidade média do lado esquerdo e velocidade instantânea em algum instante do trajeto. Né? Em algum instante do trajeto. E ok, só que f' de C, ou f' de qualquer coisa, quem é a derivada da f maiúscula mesmo, né, como vocês já me disseram, é a fzinha. Portanto, isso aqui é exatamente, fzinha de C, né, vezes B menos A. Vezes B menos A. Certo? Concorda? É isso aí. Só que, beleza, né? Eu vejo então que essa diferença f de B menos f de A é igual a esse cara aqui. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo, só que eu vou considerar aquele esquema de subdividir o intervalo em pedaços, para a gente ver o que vai acontecer. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, ó, eu vou pegar aquele, então, vou colocar aqui de novo a nossa funçãozinha, x, f de x, fazer o gráfico dela. Então, ali tá o A, aqui está o A, aqui está o B. E eu vou colocar, só para não deixar muito carregado, eu vou colocar apenas, vou colocar apenas 2 pontos aqui intermediários, tá? Para fazer aqueles retângulos, aquele mesmo processo de antes. Mas eu vou colocar só 2. Então, eu estou dividindo em três subintervalos aqui, né? Então, tem esse primeiro, né? Que aí a gente vai construir aqueles retângulos, né? Então, vou fazer um primeiro retângulo aqui assim, ó. Fazer um primeiro retângulo aqui.
Aqui também vou fazer mais um retângulo. E aqui também mais um retângulo, né? Então, a gente escolhe, né? A gente escolhe esses pontos aqui seriam um x1, e aqui seria um x2, e dentro de cada um dos intervalos, a gente escolhe, né? Então, aqui eu vou escolher um C1, aqui eu escolho um C1, aqui dentro eu escolho um C2, né? E aqui dentro eu escolho um C3. Ok, gente? E aí eu construo os retângulos, né? Com esses caras aí. Então, assim, na verdade, assim, eu acabei invertendo um pouco o processo, então eu vou... Vamos deixar esse desenho aqui um pouco, e aí agora a gente vai fazer aquela mesma história. Eu vou pegar f de b menos f de a, f de b menos f de a, e eu vou fazer o seguinte, eu não adicionei esses dois pontos intermediários, o x1 e o x2, né? Adicionei esses dois pontos intermediários. Então eu vou somar e subtrair esses caras, de modo que eu vou estar somando zero, né? Então eu não vou alterar a igualdade da seguinte forma, eu vou escrever isso aqui assim, ó. Então vai ficar f de b menos o f de x2, menos o f de x2, mais o f de x2, mais o f de x2. Né? Então, ó, subtraí o f de x2 e somei o f de x2, não mudei nada. Vou fazer a mesma coisa com f de x1. Menos f de x1, ver se cabe ainda o próximo, cabe, mais f de x1. Mais f de x1. Né? Eu vou trazer um tiquinho para cá, que daí vai caber o outro ali também. Então, mais f de x1 menos o f de a. Então, olha só, eu tinha f de b menos f de a, aí eu subtraí, somei f de x2, subtraí, somei f de x1. Não alterei nada, certo? A igualdade permanece a mesma, a gente só fez essa manobra aí. Agora, o que a gente faz? Em cada uma dessas diferenças, eu vou aplicar o teorema do valor médio, né? Ou seja, nesse primeiro termo aqui, ó, f de b menos f de x2, o teorema do valor médio diz que existe um C2, desculpa, um C3, melhor dizendo, né, existe um C3 aqui, de modo que essa diferença f de b menos f de x2 vai ser f' de C3 vezes b menos x2. Vezes b menos x2. Você concorda? Né? Ó, então, eu estou usando o teorema do valor médio nessa diferença aqui. Né? Ele garante que existe um C3 entre x2 e b, né, que satisfaz essa igualdade. A mesma coisa vai acontecer nas outras duas diferenças aqui, ó. No f de x2 menos f de x1 e no f de x1 menos a f de a. Ou seja, vai existir um C2 aqui, então, de modo que isso vai ficar mais f' de C2 vezes x2 menos x1, mais o outro também, vai existir um C1, tal que isso vai ficar f' de C1 vezes x1 menos a. x1 menos a. Ok, gente? Então, da primeira igualdade ali para a segunda, eu apliquei teorema do valor médio em cada uma daquelas três diferenças ali, certo? Ok, agora o que a gente percebe? Primeiro, posso, ao invés de escrever, aqui está meio na decrescente, né? Começa no C3, depois vai para o C2, depois vai para o C1. Eu vou só inverter, tá? Vou começar no C1, depois vou para o C2 e depois para o C3. O que é F maiúscula derivada em C1? Né? De novo, né? F maiúscula é a primitiva de Fzinha. Portanto, isso aqui é exatamente a Fzinha de C1.
né, vezes x1 menos a. Lembram que x1 menos a era o que a gente tinha chamado de delta x1, naquela, né, no que eu tinha escrito aqui no meu flipchart, né? Então, isso aqui é delta x1, mais o f', f maiúscula linha de C2 é o mesmo que f'zinha de C2, vezes x2 menos x1, que é o delta x2, mais o outro é f de C3, f'zinha de C3, delta x3. É isso que a gente encontrou. Né? Beleza. A gente concluiu que f de b menos f de a é igual a essa soma aqui. Né? No caso, é uma soma de três, né? Três áreas de retângulos. Ah, mas é três porque eu escolhi assim. Se eu quisesse que fosse uma soma com 5, conseguiria? Era só ter colocado, né? Era só ter colocado, ao invés de ter colocado só o x1 e o x2, colocasse x1, x2, x3 e x4. Aí eu ia ter os 5, os 5 termos. Se eu quisesse que fosse 597, eu consigo? É só colocar, consigo, é só colocar os 596 xi ali, né? E percebam que não importa essa quantidade, essa expressão é sempre igual a f de b menos f de a. Percebe? Isso é mágico, gente, porque ó, do lado esquerdo não muda, é sempre a mesma coisa. Mas aqui eu vou colocando quantos termos eu quiser, né? Inclusive, eu posso tacar um processo de limite aqui do lado direito, mandando esses máximos dos delta xi para zero, que vai continuar não mudando nada do lado esquerdo. Porque do lado esquerdo é constante. Percebe? Só que se eu taco um limite do lado direito, aqui só um detalhe, tá? Esses C1, C2 e C3 que apareceram aqui, a gente não tem controle sobre eles. O teorema do valor médio só fala assim, ó, existe um C1, existe um C2, existe um C3, mas ele não fala quem é. Então, depois que, ó, eu sei que existe C1, sei que existe C2, sei que existe C3, só depois disso é que a gente vem e constrói aqui. Por isso que eu falei que eu inverti aqui, né? Eu construí primeiro o desenho. Então, depois que apareceu C1, C2, C3 lá do teorema do valor médio, a gente vai e encontra eles lá. E como nesse processo não importa quem é a escolha de C1, C2 e C3, a gente pode escolher aquele precisamente que veio do teorema do valor médio. Tá bom? Legal. Então, o que acontece quando eu faço esse processo para uma quantidade arbitrária de termos aqui, né, com quantos eu quiser, e aplico o limite, então, né, fazendo, esse aqui vai aparecer ali, fazendo limite, né, para x, ou melhor, para o máximo, né, dos delta xi, tendendo a zero, né, fazendo esse limite aqui, na igualdade, nessa igualdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, do lado esquerdo da igualdade, o que muda? Então, tem uma igualdade, ó, começa em f de b menos f de a e termina aqui. Aqui eu fiz com 3 termos, né? Entenda que poderia ser 52, poderia ser n, poderia ser qualquer quantidade aqui. A ideia é exatamente a mesma. Você vai subtraindo e somando os caras intermediários, tantos quantos forem essas subdivisões que você fizer, né? Então, do lado direito está lá essa soma, né? Essa soma de áreas ali. Beleza. Do lado esquerdo, aplico esse limite. O que acontece aqui, quando eu aplico esse limite? O limite eu tenho que aplicar dos dois lados da igualdade. O que acontece quando eu aplico do lado esquerdo? O que muda quando eu aplico esse limite aqui do lado esquerdo? Muda alguma coisa? Não muda nada. Isso aqui não depende desses delta xis. Isso aqui é uma constante. É um número isso aqui. Né? Não muda nada. Então, a hora que eu aplico esse processo de limite, apliquei o processo de limite nessa igualdade. Do lado esquerdo, o que a gente observou é que simplesmente nada muda. Ou seja, fica f de b menos f de a. Lembra que essa função f maiúscula
é uma primitiva qualquer da função f' de x, né? Isso vai ser igual, e aí eu vou aplicar o limite na soma do lado direito, né? Vai ser o limite para o máximo de ΔXi indo a zero, da soma dos termos da forma f de ci ΔXi, né? E esse limite desse somatório é precisamente o que nós chamamos de integral definida da nossa função f de x no intervalo AB. Ou seja, aplicando esse processo de limite, o que a gente encontra do lado direito é a integral de a até b de f de x dx. Essa é a notação, né, que a gente estabeleceu para isso. Certo? E, senhoras e senhores, isso aqui, essa igualdade, né, que não está aparecendo completamente, né, deixa eu subir, torcer para ele não desfocar de novo. Aqui. Pronto. Essa igualdade que a gente está contemplando aqui é o que nós chamamos de o teorema fundamental do cálculo, né? De fato, ela está escrita assim, normalmente o teorema fundamental do cálculo a gente escreve ao contrário, né? A integral definida de a até b de f de x dx é igual a uma primitiva qualquer da função fzinha aplicada em b, menos essa mesma primitiva aplicada em a. Agora me digam, vocês conseguem enxergar por meio dessa fórmula, por meio dessa igualdade, a relação entre os dois conceitos de integral? A integral enquanto inversa da derivada e a integral enquanto essa soma dessas áreas, né, e desse processo infinitesimal de cálculo de áreas, né, ficou com essa fórmula, você consegue olhar e enxergar a relação entre as duas coisas? Agora eu olho para isso, né, lembra que o que a gente tinha até agora era a definição de integral definida por um limite de um somatório horroroso, né, e praticamente impossível de calcular na prática. Agora, essa igualdade, mais do que dar a relação, né, a relação íntima entre integral definida e integral indefinida, ela nos dá, junto com isso, um método extremamente eficiente para cálculo de integrais definidas, né? Quer calcular uma integral definida? Acha uma primitiva. Ah, eu tenho técnicas para achar primitiva? Tenho. São as técnicas de integração, né? Já vimos uma porção delas, vamos ver outras ainda, né? Vamos ampliar essas técnicas. Mas temos técnicas para calcular primitivas. Encontro uma primitiva. Encontrei a primitiva? Beleza. A integral definida, se a função for positiva, né, vai ser a área abaixo do gráfico. Para calcular esse número, basta fazer aquela primitiva que você encontrou no ponto B, menos a mesma primitiva no ponto A. E foi. Né? Preciso calcular aquele limite horroroso? Não. Né? O teorema fundamental do cálculo nos diz que não, que há um jeito extremamente eficiente e assim, incrível, né, de calcularmos isso sem ter que sofrer as penúrias de passar por aquele limite lá. Certo, gente? Me digam se fez sentido isso para vocês, se agregou valor aí no que você nas ideias que vocês já tinham, se ajudou a clarear um pouco mais, a ganhar um pouco mais de significado, né? Por que uma coisa é integral indefinida, por que a outra é definida, por que usa o mesmo nome, por que usa a mesma notação? De fato, é porque a gente está falando da mesma coisa. É a mesma ideia, né? E essa fórmula, esse teorema fundamental do cálculo, formulado pela primeira vez por Sir Isaac Newton, é o que capta essa conexão, né? É muito bonito isso, Renato, concordo, assim, 110% com você, assim, isso é simplesmente fascinante, essas coisas, né? É incrível você ver como essas ideias se harmonizam, assim, de forma tão, né, tão incrível mesmo. Então, realmente, eu concordo, assim, muito com você. Essas ideias são lindas, são fascinantes, né? E quando a gente enxerga esse fascínio, essa beleza, a gente começa a quebrar um pouco aquela coisa, aquelas travas, aquele bloqueio, né, em relação à matemática, que
eu venho conversando nos nossos encontros aqui com vocês, né, que a gente às vezes vai construindo e nos travam a ponto nossa, só de ser matemática a gente já assume que, não, eu não sirvo para isso, eu não sei isso, e já não sei fazer, né? Quando a gente começa a olhar com esses olhos, né, tipo esses que o Gustavo está colocando aí, né, o olho brilha, né, a gente quebra essas travas. E aí, gente, aí só vai, só vai. Aí é aquela coisa do Sudoku super extra hard, né? Pô, matemática é difícil? Claro que é difícil. Mas quem disse que a nossa mente busca coisa fácil, né? A nossa mente busca o que é difícil mesmo, né? A gente não busca coisa fácil, não. Né? Se a gente fosse buscar coisa fácil, a gente não se relacionava, né? Porque o mais fácil é você ficar sozinho, é o mais fácil, entendeu? Você vai se relacionar com alguém, qualquer nível de relacionamento que seja, vai ter as peculiaridades de cada um, os defeitos de um do outro, e é difícil, conviver é difícil, né? Mas por que que a gente se relaciona, então? Porque a gente não tem medo do que é difícil. Na verdade, a gente tem fascínio por isso. Na verdade, né, a gente se atrai por isso. Não, viver sozinho seria muito mais fácil, sim, claro. Mas, por mais difícil que seja, eu não abro mão de ter alguém para me relacionar. De ter alguém que eu possa conviver, compartilhar minhas experiências, né, minhas dores, minhas alegrias. Não há preço que pague isso, né? Aqui é a mesma coisa. É difícil, mas vale o preço, né? E é fascinante quando a gente vai se apropriando dessas ideias, né? É isso aí, né? Calcular logo a área da esfera e deu nisso, né? É isso aí. Começou lá, né? Começou lá com as ideias de Eudoxo, das ideias de Arquimedes, e até culminar nisso aí, nessa fórmula, né, incrível que a gente está vendo aí.